Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Em nossa Dueré, nesse instante, são 20 horas e nós conversaremos um pouco agora sobre muitos assuntos de Dueré, da região e do Tocantins e do Brasil. Eu gostaria de pedir a cada um de vocês que no término dessa nossa conversa, vocês assistissem novamente, se quiserem, mas importante seria curtir e compartilhar. E nos seguir no Facebook, tem lá um íconezinho, mesmo na barra, no painel principal, na aba principal, dizendo seguir. Clica lá, para quando a gente começar uma live, a gente colocar um vídeo, algo no Facebook, você seja avisado e venha assistir. É muito importante isso para nós. Eu queria cumprimentar o Zoaildo, que mora lá no setor aeroporto, empresário, amigo nosso, pequeno empresário, gente da melhor qualidade. Tânia Macedo, minha cunhada, que está lá na Paraíba. E dar uma boa noite a todos vocês. E com o tempo a gente vai falando o que é que a gente pretende. Com o tempo a gente vai, depois de determinados assuntos, a gente vai cumprimentando a cada um que for chegando. Obrigado, Zoaildo. Tamo junto. Precisamos de estar sempre junto. O povo comigo e eu com o povo. Eu fico muito agradecido com isso. Mas primeiro de tudo, eu precisava de responder a Jerônimo Abreu, Jerominho Valadares. Jerônimo Abreu, que morava aqui, agora mora em Gurupi, trabalha na Unirg. Ele me perguntou por que o povo persegue tanto Bolsonaro. Essa resposta é rápida, porque essa não é o intuito da live, não é o intuito só. É também que eu disse que quem me perguntasse eu ia responder. E eu estou começando a responder. Ele perguntou se Bolsonaro, porque a negada persegue Bolsonaro e que ele é o enviado de Deus. Eu não sei quem é. Entre. Eu não sei onde é que Deus estava nesse momento que enviou o Bolsonaro, se ele realmente enviou, que eu não acredito não. Se Bolsonaro for um enviado de Deus, imagine se não fosse. Um sujeito que vê uma pandemia dessa que nós estamos passando. Hoje morreram 383 pessoas, numa informação primeira que chegou do Ministério. Algum tempo depois o ministro chegou dizendo que só morreu 100 pessoas. Como é que nós estamos no início da pandemia, nem no pico nós achamos e nós estamos diminuindo? Todos os outros, o que foi que nós fizemos de bom para diminuir a pandemia, se a cada dia o nosso presidente sai às ruas sem máscara, cada reunião que ele vai no palácio é sem máscara, cada reunião que ele vai desrespeitando o afastamento social, desrespeitando o distanciamento e desrespeitando principalmente o uso de máscaras, que na minha opinião hoje é a principal ferramenta que nós temos, é a mais barata e a que impacta mais. Desde que a gente toma um distanciamento de 2 metros de uma pessoa para outra, é muito difícil de você contrair essa doença se você ficar usando máscara. Claro, com as devidas precauções, não levar a mão ao rosto, essas coisas todas. Você vai usar máscara só para se proteger das gotículas, da maneira que o vírus contamina a gente, que é pela boca, pelo nariz e pelos olhos. A máscara ajuda muito. E se você usar óculos, melhor ainda. Então, Jerônimo, eu não acredito que o nosso presidente, que agora é nosso, não tem como não reconhecer isso, foi enviado de Deus, não. Ele foi uma pessoa que uma parte do brasileiro quis votar e ganhou a eleição. Deus não ia ser injusto de fazer isso com o povo pobre do Brasil, que é o que vai mais sofrer nessa pandemia. É o povo pobre.
E Deus não ia mandar um presidente que está castigando o povo pobre de uma maneira dessa, não. Principalmente os trabalhadores e os aposentados. Nós vimos o que foi feito. Eu acho interessante é que os bolsonaristas, eles só questionam as perseguições ao presidente. Ele não questiona o que é que o presidente fez, o que é que o presidente está fazendo, o que é que o presidente está tomando de posição, de atitude com relação ao povo brasileiro. Ontem eu tive uma entreverozinha, discussão de Facebook com um grande companheiro, escritor. Não vou citar o nome dele não, ele não autorizou não. Lá do Nordeste, lá do Ceará, mas meu amigo mesmo. Ele veio dizer que o Congresso Nacional está impedindo o presidente de trabalhar quando não aprovou a medida provisória 905, que é essa que estão chamando de verde e amarela, que não tem nada de verde e amarela, é toda preta. É contra o povo. Ele está acreditando que essa medida provisória vai gerar emprego, assim como gerou a reforma previdenciária, assim como gerou a reforma trabalhista, zero de emprego. Pelo contrário, foi demitir as pessoas. Então, o meu companheiro lá do Ceará, meu amigo, ele acha que o Congresso está acordando. Eu estou achando que o Congresso está acordando nesse momento. Quando ele não obedece cegamente Bolsonaro, é porque ele está acordando. Está vendo que ele está prejudicando o povo. Ele veio com essa intenção de prejudicar o povo. Então não pode ser de Deus uma pessoa que faz isso. Como é de Deus uma pessoa que coloca uma medida provisória, começa a não ser. Vou citar só um dos ataques que ele está fazendo ao trabalhador e ao povo brasileiro. Nessa medida provisória, ele autoriza os empregadores a empregar as pessoas e diz que vai gerar 1 milhão e tantos empregos, mas ele não diz, no comentário dele, que ao empregar ele não vai ser obrigado a recolher o INSS. E quem vai pagar o INSS? Se o INSS é para ser dividido entre União, patrões e empregado, o patrão vai ficar sem pagar? Por que só a União e o empregado é que tem que pagar o INSS? Então eu não vejo nenhuma situação que demonstre que o nosso presidente foi enviado de Deus. Eu acho que eu respondi ao companheiro Jerônimo Abreu. Ele queria que eu respondesse na live. Eu estou acabando de responder, meu irmão. Eu queria agradecer a presença de Mário Carneiro, um companheiro que está sempre presente. Boa noite a todos vocês, primeiramente. Eu vou desejar boa noite a todos. Luiz Augusto está sempre presente, neto de seu Luiz, grande amigo nosso do aeroporto, que já está no outro plano, já faleceu. A Dauri Flores está aqui presente. Jailton Sueli, Morena Barbosa, que está aqui presente, Maria Bonfim Mendes, Darcy Santos, Gisele Coelho, grande companheira, Linda Carvalho, que está aqui presente. Boa noite. Roberto Kleber, grande enfermeiro do nosso hospital. E Mário deixou um comentário aqui. Doutor, esse presidente está literalmente preocupado com a economia, preocupado em ganhar dinheiro para os ricos. Perfeitamente. Essa era a nossa segunda. Mário, sabiamente, e vendo como é a nossa posição quanto ao governo, realmente deu pontapé inicial no que nós iríamos falar agora. O Mandetta, o ex-ministro da Saúde, foi trocado por um senhor de Tachi, Nelson Tachi, oncologista. Aquele que em 2 vídeos, até depois alguém saiu corrigindo ele, dizendo que, primeiro ele disse que os idosos deveriam ser preteridos se um jovem chegar numa emergência. Ou seja, já vai ter que começar já, porque em Fortaleza e em Manaus, os leitos de UTI, ou se acabaram com bem próximo. Eu acho que em Manaus já está, que até tem várias, caminhão baú com geladeira,
para ir acomodando os corpos que vão morrendo em Manaus, perto dos principais hospitais. Isso nós falamos que ia ocorrer se a sociedade não se cuidasse. E que o nosso presidente continua negando. Veja se o nosso presidente tem credibilidade no mundo todo. Benjamin Netanyahu, que é o presidente, é o primeiro-ministro israelense, é a favor do distanciamento, do afastamento das pessoas, ficar em casa. O presidente, o principal assessor, o principal aliado dele, de Bolsonaro, aliás, Bolsonaro é aliado de Trump não é não. É tanto que Trump tá tomando o nosso comércio de soja e outro tipo de comercialização nossa. Então Trump está mandando ficar em casa. Boris Johnson, na Inglaterra, pede para ficar em casa. Na Itália, pede para ficar em casa. Na França, pede para ficar em casa. Na Alemanha, pede para ficar em casa. Vladimir Putin, na Rússia, pede para ficar em casa. Os cientistas pedem para ficar em casa. Dr. Drauzio Varela pede para ficar em casa, que é a única maneira que tem de a gente parar a transmissão. E parando a transmissão, a gente evita de encher o sistema de saúde, que é o que aconteceu em Manaus, vai acontecer em Fortaleza, vai acontecer em São Paulo, vai acontecer no Tocantins, se nós não fizermos nada. O governo vinha com uma propaganda até boa, mas agora mandou abrir os comércios, o governo do Tocantins. Ainda bem que a prefeita de Palmas, Cíntia Ribeiro, disse que em Palmas não vai ter isso, em Palmas vai ficar fechado. Porque as pessoas estão vendo que a doença está se alastrando. Uma opinião pessoal, nesse caso do Tocantins, que não estão liberando dados. Os dados estão muito pobres. Está testando muito pouco. Nem 5 ou 10 pessoas por dia não está sendo testada. Mas eu acho que está tendo mais casos no Tocantins. Eu tenho convicção, eu não posso afirmar. Eu sempre imito o juiz Sérgio Moro nesse sentido, juiz Sérgio Moro e Dallagnol. Eu tenho convicção, eu não tenho certeza que está havendo isso, mas eu penso que está. Por quê? Porque nós não estamos tendo tanto caso e o governador acabou de falar hoje que vai construir 3 hospitais de campanha. Como é que eu vou construir 3 hospitais de campanha se não está tendo nada? Logo, eu acredito que o Tocantins não está simples do jeito que está sendo dito pela imprensa, não. Só está pela imprensa. Eu acho que alguém está negando informações à imprensa e a imprensa está repassando desse jeito. Era isso que eu tinha que falar com relação ao presidente e essa questão que Mário falou, que eles estão preocupados com a economia. Eles querem abrir o comércio para que os ricos continuem ganhando dinheiro. Essas passeatas de ontem, podem observar, podem parar, todos nós paremos e vamos abrir o nosso computador, entrar no YouTube, entrar no Facebook e olhar. Eu queria ver as passeatas de ontem. Bota no Google lá, as passeatas de ontem. Veja o porte dos carros, o porte dos veículos que estão transitando com a bandeira do Brasil, com a camisa da seleção brasileira e tudo mais com relação a voltar a trabalhar. Aquelas pessoas que estão dentro dos carros, elas não vão voltar a trabalhar. O povo pobre, os trabalhadores que ganham salário mínimo, é que vão voltar para enriquecer mais ainda aquelas pessoas e morrer. Dentro dos transportes coletivos lotados, dentro dos trens, os ônibus, tudo isso lotado. Essa é a verdadeira defesa da economia. Quem defende que o povo vai trabalhar, simplesmente está olhando só para o seu umbigo. Nós não podemos colocar as pessoas para se suicidar, para correr para a morte. Isso é um crime que é hediondo. Como é que eu estou vendo que em São Paulo os casos estão aumentando? Como é que eu estou vendo que os casos estão aumentando em Manaus, em Belém, em Recife, em João Pessoa, na Paraíba, em Fortaleza? E eu vou dizer, pô, vá trabalhar.
O governo nosso blefa. O governo federal engana o povo. Nós temos recursos sim. E nós temos como fazer com que os próprios empresários mantenham os empregos das pessoas. Eles ganham o suficiente para pagar as pessoas, mas eles acham melhor ficar com o dinheiro e pagar um salário mínimo. Eu vou dar um exemplo para você, é o seguinte: se os empresários nacionais fossem determinados por lei, para quem ganha um salário mínimo ele recolher uma poupança de R$500 todo mês, essa poupança sendo obrigada a ficar guardada até a pessoa atingir a aposentadoria, e para ser usado num momento desse, por exemplo, nós não estamos em dificuldade. Quem tivesse 3 anos de serviço não precisava do governo, não precisava de R$600 do governo. Nós estamos nessa situação porque o governo atribui aos trabalhadores um salário de fome de R$1.045 e o povo não tem poupança. O povo não tem dinheiro guardado. Como é que eu guardo dinheiro eu ganhando R$1.045? É ruim guardar dinheiro ganhando R$1.045. É muito ruim, é difícil, é complicado, é muito complicado. Eu queria agradecer, vou falar aqui para baixo os que estão presentes: Cleonaldo Wagner, grande nordestino, dono da Honda, que tem ajudado muitas pessoas, um camarada da melhor qualidade, está sempre presente aqui. Virgolino Silveira, boa noite, Virgolino, companheirão, trabalhador lá do Hospital da Unimed. Dr. Roberto Kleber, que daqui a pouco eu vou falar sobre o que ele escreveu aqui. Antônio Alves, que está lá em Palmas, hoje nós viramos amigo aqui no Facebook. A gente aceitou essa nossa amizade. Jobim, Ivanildo Medeiros está presente. Valdizar, grande companheiro nordestino, está aqui presente também. Leandro Luiz de Castro está presente. Bem, Roberto Kleber escreveu assim, me perguntou: no seu entender, doutor Arimatea, não seria muito estranho essa discrepância numérica do Tocantins em relação aos demais estados da federação, no que toca aos números de casos e das mortes? Pois, sem dúvida, as expressões matemáticas estão muito abaixo dos demais entes federativos. Perfeitamente, acabei de falar isso, doutor Roberto. Eu tenho convicção que os casos no Tocantins estão ocorrendo. É tanto que o governo está começando a tomar medida atrasada, mas está. Eu estive no hospital regional outro dia, ontem, foi antes de ontem, e não tem nenhum leito novo para o coronavírus, para a Covid, para a doença chamada de Covid-19. Não tem nenhum leito. Por isso que, ao passar ontem, domingo, saindo do plantão da Unimed, quando eu vinha para o Dueré, a feira coberta de Gurupi da Rua 7 estava completamente tomada. Eu não vi nenhuma atitude para proteger aquelas pessoas. E eu penso que a complicação está bem perto, próximo. A ciência diz, os estudiosos, a OMS, o Ministério, dizia que sumiu da televisão, da internet, do Ministério da Saúde, depois que entrou esse novo ministro, dizia que as pessoas têm que ficar afastadas. As pessoas têm que usar máscaras. E as pessoas têm que ter o distanciamento interpessoal. E é o que eu não vi lá na feira coberta da Rua 7. Por isso, doutor Roberto, estando perto de virar um causídico, um advogado, um grande enfermeiro, um homem inteligente, conhecido como nós como Papa Concurso, ele está coberto de razão. Eu acho que não está batendo os números nacionais com os números
estaduais, os números dos outros estados com o número do Tocantins, quer dizer. Nós estamos notificando, nós estamos testando muito pouco. Para vocês terem uma ideia, Dueré tem 3 mil e poucos habitantes. Um dia o carro saiu para Gurupi, para Palmas. Cadê o carro? Foi buscar teste em Palmas. Eu disse, vai trazer uns 500 testes, uns 1000 testes aqui para Dueré. Chegou com 5 testes. Não trouxe teste nem suficiente para testar os profissionais de saúde que tem no município. Então, como é que eu posso dizer que não está tendo doença no Tocantins se eu não tenho parâmetros, se eu não tenho dados nas mãos, se eu não tenho, não? Foi testada 1000 pessoas, foi testada 2000, foi testada 3000, 4000, houveram tantos óbitos. Logo, eu concordo com o doutor Roberto. Eu penso que o povo tem que ficar em casa, o povo tem que usar máscara, o povo tem que se distanciar um dos outros. Os supermercados em Gurupi continua aberto, que eu digo que tem que continuar, que é essencial, mas continua sem nenhuma organização, exceto o Beira Rio, que de certa forma tem alguma organização. Mas os demais são lotados. São lotados. Aquele que começou a tomar alguma medida de ontem para cá, ou da semana passada para cá, foi quando eu estive lá, me perdoe e me informe, que eu digo na próxima live que está sendo organizado. Perfeitamente, minha cunhada, foi o que eu falei. Você está completamente. Tânia Macedo está lá na Paraíba e acabou de dizer para mim assim: em tempos de crise, a falta de poupança é uma consequência da imprudência do capitalismo. Eu penso, tenho escutado, quando eu falo, certamente eu ouvi de algumas, eu tenho ideias, eu penso, logo existo, mas eu não falo a maioria das coisas de mim, eu não sou um estudioso, eu não sou um pesquisador. Eu falo o que os pesquisadores falam e tiro as minhas conclusões de tudo que eu escuto e emito a minha opinião. Eu penso que o capitalismo brasileiro, capitalismo selvagem que paira no nosso país, a tendência dele agora com a Covid é ser modificado, ser revisto, ser repaginado. Porque nós não podemos conceber que numa pandemia, o próprio povo não possa se manter 6 meses sem trabalhar. Eu espero que com a experiência que a gente está tendo dessa doença, os capitalistas continuem ganhando dinheiro, que não tem jeito para tirar isso dele, que a sede por dinheiro é muito grande. A gente tem visto isso agora nessa pandemia. Logo que começou a pandemia, um vídeo Vou pegar aqui para eu mostrar. Um negócio desse aqui de álcool era baratinho, R$3, no máximo R$3, R$4, de não ser 5. Hoje está R$20, R$30. É um povo ganancioso esse povo brasileiro, principalmente os empresários. Com licença. Então eu espero que essa ganância toda seja revista agora depois dessa doença. Que verifique que o trabalhador precisa de ter uma poupança, precisa de ter alguma coisa separada para nesses momentos de crise, ter como se manter. Já pensou se todos os trabalhadores que ganham salário mínimo tivessem R$500, eu ganho um salário mínimo, mas meu salário mínimo, o empresariado e o governo deposita numa poupança, que é o fundo de garantia que o governo está devolvendo agora sem necessidade nenhuma, que o fundo de garantia é muito pouco, não dá para garantir isso aqui. Ou então se dá, ele devia, em vez de fazer um fundo de garantia que desse condições da pessoa tirar aqui, num momento desse, tirar um salário mínimo por mês, até se terminar a pandemia, 6, 7, 8 meses. Então, o próprio capitalismo tem seus meios de resolver, mas não faz por onde resolver. Eu espero que o nosso capitalismo, pelo menos o capitalismo brasileiro, veja as pessoas, veja os trabalhadores com outros olhos.
Porque está sendo um fardo muito pesado, entre aspas, para o governo. Que eu penso que o governo federal, o que ele fez essa semana com os banqueiros e o que está fazendo com os empresários, o que está fazendo com o trabalhador não é nada. Nada. Essa semana passada o governo federal deu 1 trilhão, não é pouco dinheiro não, 1 trilhão e 200 bilhões de reais para os banqueiros, para eles não quebrar, para eles não ter dificuldade. Mas quando é para dar 600 reais no trabalhador, o homem que não tem como sobreviver, porque não pode passar um dia sem trabalhar, porque não tem poupança, o governo está dizendo que não pode, está perto de se acabar o dinheiro. Não está nem hora de dar dinheiro a banqueiro, rapaz. Banqueiro não quebra, não. Está na hora de dar dinheiro aos pobres, às pessoas que vivem com salário mínimo, com 2 salários mínimos. Essas pessoas é que precisam do apoio do governo federal. Nós precisamos pessoal, vocês estão me ouvindo e repasse esse vídeo, curta, compartilhe à vontade. O povo tem que aprender a votar. A eleição está chegando. 2020 nós vamos ter eleição para prefeito. 2022 para deputado federal, senador. Vamos aprender a votar nesse povo. Será possível que nós vamos continuar vendendo o nosso voto? Vamos continuar trocando por dentadura, trocando por qualquer coisa? Nós temos que ter políticas sólidas para as pessoas que precisam do Estado. Os grandes homens da política falam sempre isso. O Estado não pode se afastar dos meios de produção, nem dos trabalhadores, não. Porque o Estado é quem regula isso aí. E na hora dessa, sobrou para quem pagar a conta? O Estado. E se o Estado não existisse no meio da economia? Como os ricos querem, os banqueiros, os industriais, os comerciantes? Fica como está nos Estados Unidos. Lá o Estado é mínimo. O que é que dá Estado mínimo? 40 milhões de pessoas na linha da pobreza morrendo aí pelo Covid, sem comer e sem nada. Logo, meus amigos, em 2020 temos que aprender a votar. Temos que votar melhor. Em 2022, melhor ainda. E assim por diante. A gente melhorar para até depurar. E colocar pessoas que tenham compromisso com nós, com o povo, conosco. Acabou de entrar agora aqui na nossa live, João Lavô, está lá em São Paulo, casado com uma prima minha, gente da melhor qualidade, um defensor do povo, um defensor das pessoas. Eveline, minha filha, médica, está junto conosco aqui assistindo a gente, na live. Desejo um bom trabalho para você, minha filha maravilhosa. Está de plantão no Hospital do Heré. Jarisvaldo, Daniel está junto com a gente. Jânio Jackson Macedo, meu irmão, que está lá no Ceará. Boa noite a todos. Eu vou falar um pouco agora sobre a doença. Sobre a Covid-19. Eu chamo sempre 21, eu esqueço que não é 21, é 19. Como se livrar dela, como evitar ela, nós já temos conhecimento. A ciência é bem clara, mas eu queria falar nesse instante da posição do ministro que saiu, da posição do ministro que entrou. O ministro que saiu pregava o isolamento social e o afastamento das pessoas. O ministro que entrou, capitalista, claro, defensor do programa de Bolsonaro, quer que as pessoas voltem a trabalhar, ele diz que a saúde anda junto com a economia. Isso eu discordo. A saúde anda junto com a economia, que eu vou concordar, em tempo de bonança, em tempo de paz. Mas em tempo de guerra, que nós estamos numa guerra contra o coronavírus, a economia não tem que andar junto com a saúde. A saúde é milhares de vezes superior à economia. Nós temos que olhar para as pessoas, olhar para o povo. Hoje, o povo é que nos interessa. Hoje, evitar o mínimo de morte possível é o que nos interessa.
Então o distanciamento tem que continuar, tem que implementar no país todo, como acabou de ser aprovado em Fortaleza, no Rio de Janeiro, em Campo Grande, o uso obrigatório de máscaras. Falando em máscaras, eu procurei alguns amigos e recebi doações para fazer 1.500 máscaras. Mas, de certa forma, ontem eu tive uma decepçãozinha. As máscaras estão praticamente prontas. Mas foi encontrado gente na rua que a gente doou as máscaras e não estava usando as máscaras. As pessoas estão brincando com a doença. Mas eu queria agradecer a cada um que fez a doação para a confecção das máscaras. Eu quero agradecer, primeiramente, e a mais importante, que é Irani Cavalcante, esposa de Guri aqui do Dueré. Falando em máscara, ela é costureira. Ela disse, não, eu faço sem cobrar nenhum tostão. E realmente está fazendo. Eu queria agradecer imensamente a Irani Cavalcante, grande companheira que está fazendo esse trabalho, confeccionando as máscaras juntamente com sua filha, Kênia Cavalcante. Eu gostaria de agradecer os doadores. Vou citar, eu não vou esquecer não que não foram tantos, foram poucos, mas foram suficientes. Eu pedi suficiente para as máscaras. Certamente essa semana eu vou começar uma campanhazinha para fazer outra doação. Primeiro, agradecer a Dr. Macedo, que fez uma doação para as máscaras. Agradecer a Humberto da Gráfica Real, em Gurupi. Agradecer a meu irmão Gino, da Alto Latina, em Gurupi. Agradecer a Zé Filho, daqui de Dueré, dono da Masterfield, fez uma doação também para a confecção das máscaras. Agradecer a doutora Eveline, que também fez outra doação para a confecção das máscaras. Agradecer a Abelino, dono da... Eu vou já me lembrar do nome. É a empresa que trabalha com ferragens, com confecção de portões, confecção de caixa d'água e tudo mais. Mas eu vou já me lembrar do nome da empresa dele e falar aqui. Abelino Boa, mora em Gurupi, faz parte da associação comercial e tudo mais. É um camarada do coração muito bom. Deixa eu ver se eu esqueci mais alguém. Acho que não esqueci, não. Não esqueci. Se eu esqueci, eu vou falar novamente. Pode ficar tranquilo que eu não deixo de falar, não. Eu acredito que nesse momento as opções que nós temos para evitar a doença foi falado: isolamento social, afastamento social, isolamento interpessoal, distância de 2 metros de cada um e usar máscara. E se adoecer, gripar, não precisa ir para canto nenhum. A gripe a gente cura em casa. Faz um xarope caseiro com limão, com abacaxi, com mel de abelha, com mel de cana-de-açúcar, se não for diabético. Com mel ou qualquer... Sendo diabético, nenhum mel pode. Só pode se não for diabético. Se for diabético, só tomar líquido, só tomar água e suco com adoçante, muito líquido e repouso. Se tiver febre, remédio para febre. Não precisa procurar o posto de saúde. Quanto menos a gente sair de casa, melhor é para evitar a contaminação das outras pessoas. Para evitar de estar passando de pessoa para pessoa. Para não chegar naquilo que Manaus chegou. O blackout. O colapso do sistema de saúde. Então, fiquemos em casa se a nossa gripe for uma gripe comum. Eu estou gripado, agora eu fiquei cansado, eu estou cansado de verdade, eu não posso dar um passo que não consigo, fico cansado, respirando com dificuldade. Aí é um sinal de alerta que tem que procurar o serviço de saúde, sem dúvida nenhuma.
cansaço, dispneia os esforços que a gente chama. Cansar quando dá um pequeno passo. Esse é o primeiro sinal de alerta. E quando você acordar que alguém gripado na sua família foi dormir e se acordou, ele nem se levantou sem condições físicas, você já tem que levar ele imediatamente para o hospital. Quando gripar, procurar ficar afastado das pessoas que estão dentro de casa. Procurar afastado a quem chegar em sua casa. Usar máscaras. Nós temos muitas máscaras para doar. E nós esperamos que a Prefeitura Municipal do Ueré, a Prefeitura de Gurupi, a Prefeitura de Aliança, comece a confeccionar a máscara. Porque, além de fazer uma atitude orientada pelo Ministério da Saúde, orientada pela Organização Mundial de Saúde, vai gerar emprego. O governo do Ceará contratou para fazer milhões e milhões de máscaras. Então o governo do Ueré pode contratar para fazer 5 mil máscaras, 10 mil máscaras. Para fazer 1.500 máscaras nós gastamos R$1.000. 1.500 máscaras. Quer dizer, saiu a 1.500 máscaras dividido por 1.000. Saiu a 15 centavos, se eu não me engano, ou é 75 centavos, coisa assim. Eu vou fazer as contas depois, eu não estou podendo fazer conta agora não. Mas sai menos de R$1. Então 10 mil máscaras que o Ueré mandar fazer, vai ficar aí uns 5 mil reais no máximo. Assim deve proceder Gurupi, deve proceder Aliança, deve proceder o Estado do Tocantins. Eu solicito ao governador Mauro Carles que faça isso, faça milhões e milhões de máscaras para doar para as pessoas. E eu acho que em nível de Estado devia baixar uma lei na Assembleia, ou ser aprovada uma lei, para obrigar a circular na cidade de máscara. As pessoas não estão respeitando o afastamento social, mas pelo menos as máscaras eles são obrigados, que eles vão sair à rua. Tem que estar de máscara. Se não for, é abordado pela Polícia Militar, pela Polícia Civil, pela Guarda Municipal. Vamos usar sua máscara, vamos ajudar, vamos diminuir a doença. Só tem essa maneira de não sufocar o sistema de saúde, que o de Gurupi continua do mesmo jeito que está. Não foi criado nenhum leito novo, foi separada a sala vermelha. Tirou 2 leitos da sala vermelha com respirador, para ficar uma sala vermelha só com 2 leitos, e deixou 5 leitos noutra sala, como sendo a sala do Covid, para os pacientes da Covid. 5 leitos. 3 para pequena e média complexidade e 2 para, se necessitar de intubação orotraqueal. Que eu acho muito pouco, uma cidade com quase 100 mil habitantes, 80 mil habitantes pelo censo de 2010, Gurupi, ter 2 leitos de UTI, de sala vermelha, de UTI não tem nenhum, mas de sala vermelha para atender a comunidade, o povo de Ueré. É isso, meus amigos. Eu vou falar um pouco agora, eu vou agradecer a presença de mais gente que está aqui. Nós estamos com uma boa... nossa live está sendo bem recebida, tem muita gente nos assistindo. Eu queria agradecer aqui Eveline Conceição, Jânio Jackson Macedo, meu irmão, a professora Eva Matos, que sempre está com a gente aqui, é daqui do Ueré, uma professora que já é de longa data, conhece bem o sistema de saúde, o sistema educacional do Ueré, e sempre está a nos escutar. O companheiro Draulas Ribeiro, que hoje nós nos tornamos amigos pelo Facebook, nós já somos partidários, eu sou do Partido dos Trabalhadores e ele também. Alessandra Ramos está sempre presente aqui com a gente. Diego Monteiro, que está lá em Palmas, da direção, faz parte da direção do Partido dos Trabalhadores em Palmas. Minha esposa, minha maravilhosa esposa, minha encantadora esposa Janilda Macedo, que está sempre aqui com a gente. Juliana Barros, companheira do Partido dos Trabalhadores, que também é pré-candidata a vereadora aqui na nossa cidade. E Domingos Leite, que está aqui presente. Boa noite a todos vocês. Edi Venâncio também está presente.
Tem um camarada que eu fico feliz que ele está aqui também, e a todos vocês, mas eu fico também porque ele está aqui. Tiago Lima é um médico que esteve trabalhando com a gente no Jaú, na Aliança, e hoje ele faz residência médica em oftalmologia na capital da Paraíba. Ele é médico e está fazendo a residência em oftalmo, em João Pessoa, na Paraíba. Marli Leal está aqui presente. Adriano Marinho, o pastor Adriano Marinho, que é proprietário do canal do YouTube. Eu lembrei esqueci do canal, mas é Aquaponia do Heré. Ana Graciele, nossa colega de trabalho, é técnica de enfermagem, esposa de Gerson Brito. Irene Borges, aqui de Dueré também. Viviane Caetano está aqui conosco. Enfim, o Dueré, o Gurupi, a região toda está nos escutando. Isso é muito bom. Eu gostaria de falar sobre umas matérias que eu vi nos jornais de hoje. Me veio uma que me deixou bastante triste. É uma matéria que saiu no portal da internet Diário Centro do Mundo. Ela diz que em Manaus, onde já está em falência o sistema de saúde, onde está em blackout, onde está já entrou em colapso, carros funerários fazem fila no cemitério em Manaus para enterrar vítimas do coronavírus. Quando isso está acontecendo, meu amigo, isso é de uma tristeza tão grande que dá na gente. Mas em saber o motivo que isso acontece, nos deixa decepcionados também. Além de ficar triste, ficamos decepcionados. Quando a doença começou em dezembro de 2019 na China, ia chegar aqui. Nós tínhamos que ter nos preparado, o governo federal e os governos estaduais tinham que ter preparado o povo para esperar essa doença chegar. Mas infelizmente deixou para fazer em cima da hora, e as medidas que o Ministério sugere fazer, a OMS, o presidente desmancha no dia seguinte de manhã. Não está usando máscara. Ontem estava tossindo num discurso que fez perante o quartel-general do Exército. Então isso nos deixa triste. É tanto que nós colocamos isso no Twitter e foi retweetado várias vezes, curtido por muita gente. E isso não foi curtindo feliz, não. Foi curtindo. Tem escrito que a Isabel, ela diz triste. Realmente é decepcionante. Eu ia esquecendo, mas eu não posso deixar de falar. Eu vou falar agora mesmo. O Brasil hoje está em polvorosa. O Brasil está fervendo. O Brasil, o que o presidente Bolsonaro vem fazendo desde que tomou posse até hoje, é perdendo companheiros, é perdendo credibilidade, é perdendo apoios. Hoje no Congresso praticamente ele não tem apoio nenhum. Porque tudo que ele tem feito é prejudicando a sua administração. Até golpe de Estado ele apoiou ontem, numa manifestação que houve perante o quartel-general do Exército. Até os militares ficaram decepcionado com a postura dele. Um presidente que foi eleito pelo voto do povo querer dar golpe. Como é que eu já sou o presidente e eu quero dar golpe? Me conte isso aí. Me convença dessa questão. Qualquer administrador, seja de que partido for, ele tem como fazer uma base no Congresso Nacional, ele tem como fazer uma base no meio do povo, ele tem como fazer uma base na sua classe social. Ele é um militar, ele tem como fazer uma base, não pela força, mas pelo convencimento, pela conquista. E Bolsonaro não tem feito isso.
Agora ele está, os seguidores dele, que eu vi até uma matéria interessante dizendo que Bolsonaro é uma seita. Bolsonarismo é uma seita. E eu estou já me convencendo que é. Porque um camarada que deu dinheiro para aprovar a reforma previdenciária, deu dinheiro para aprovar inúmeras medidas que ele tomou, antipatriótica, antipovo, antitrabalhador, tudo que ele fez foi contra os trabalhadores, contra os idosos, com a reforma previdenciária. Tudo isso ele pagou. Pagou como? Pagou com emendas parlamentares. Quem apoiou recebeu um saco de dinheiro em emendas parlamentares. E agora está se negando a fazer. Aí perdeu o apoio do Congresso Nacional. Como é que eu vinha fazendo uma coisa errada e vou suspender? A negada vai achar, a negada que está acostumada a receber vai achar bom. Aí nós vamos pedir para tirar o Congresso, se o Bolsonaro é corrupto tanto quanto o Congresso. Vamos fechar o STF, vamos fechar o Congresso Nacional, vamos fechar... Não vamos fechar nada. Nós vamos manter a democracia, nós vamos manter o nosso poder de voto, nós vamos manter o nosso poder de mudar, nós vamos manter o nosso poder de melhorar. É assim que nós vamos fazer, é assim que eu proponho. Eu sou contra qualquer tipo de manifestação, qualquer tipo de procedimento em que tire o direito de eu usar meu título. Aí tu é o sabotasse, não. A gente sempre vota tentando acertar. Já vou ter errado algumas vezes. Já vou ter gente que não presta. Já vou ter gente que me decepcionou. Mas eu tenho coragem de dizer que me decepcionou. Mas bolsonarista, como é uma seita, ele não consegue dizer que o Bolsonaro está errado. Ele não consegue ver que Bolsonaro está errado. Bolsonaro disse o que disse ontem no discurso, mas hoje de manhã já defendeu a democracia, já disse que, quando falaram no meio das pessoas que ele estava dando entrevista de manhã, que devia ter um AI-5, ele já, não, ninguém pode falar de AI-5. Mas ontem ele apoiou o AI-5. Ontem ele apoiou o fechamento do Congresso Nacional. Ontem ele apoiou o fechamento do STF. Ontem ele apoiou o golpe, quando ele fez tudo isso. Que as pessoas estavam lá embaixo pedindo. Era para ele ter dito ontem. Não, pessoal, eu sou o presidente. Eu não preciso de golpe. Eu não preciso de fechar STF. Nós precisamos de melhorar a maneira de escolher as pessoas que vão para o STF. Eu não preciso fechar o Congresso Nacional. Eu preciso é que vocês, em 2022, aprendam a escolher os deputados federais e deputados estaduais. É preciso que vocês, em 2020, aprendam a escolher os prefeitos e vereadores. É assim que Bolsonaro tinha que ter falado. Da democracia, do direito de escolher, eu, Arimatea Macedo, vereador em Dueré, médico, família, eu tenho minha família, minha esposa e meus filhos, eu não abro mão. Vai ter que ter muita luta para poder tirar o meu direito de votar, tirar o meu desejo de mudança, tirar o meu desejo de tentar melhorar, tentar o meu desejo de ver as pessoas mais pobres, mesmo um capitalismo selvagem desse, ter o mínimo possível para existir. Ter o mínimo possível para, quando tiver uma pandemia dessa, ter como ficar um ano em casa sem trabalhar, ter uma poupança e dizer, não o presidente da República, não o meu governador, fique tranquilo, mantenha a economia, mantenha o salário dos funcionários, não mexa com nada, não fique bulindo de nada, que eu tenho recurso para eu ficar em casa. É uma dó o que está acontecendo hoje, o povo não ter poupança. Então o presidente Bolsonaro, ele tem que cair na realidade. Eu, nesse momento, eu já sou a favor do impeachment do presidente. Eu sou a favor que ele seja retirado. Bota o general, não tem problema. Em 2022 o povo avalia se o general está prestando ou não. Mas não pode Bolsonaro estar falando em golpe toda hora,
está fazendo o que está fazendo com os pobres, com os idosos. Hoje, meu amigo, com a reforma trabalhista, relembrando a você que votou para Bolsonaro, um trabalhador lá do Nordeste, um trabalhador lá do Tocantins, que vive num sol de 40 graus, 42 graus, ele tem que entrar aos 18 anos numa fazenda como agricultor, ter a carteira assinada e trabalhar 40 anos ininterruptos. 40 não, 18 para 65, 18 para 58, dá 40 para 65, 47 anos ele tem que trabalhar. Ele só se aposenta com 65 anos. Sem ter a carteira desassinada nenhuma vez. Sem perda de registro trabalhista nenhuma vez. Se tiver, o tempo vai aumentando. Como é que um trabalhador vai chegar a 70 anos trabalhando nesse sol do Tocantins, naquele sol do Ceará, naquele sol da Paraíba? Então foi isso que esse governo fez. Trabalhou contra o povo. Feriu todas as regras de democracia. A Constituição prevê que você não pode estar falando em AI-5, falando em golpe, tudo isso é contra a nossa Constituição. Isso chama-se crime de responsabilidade. Já tinha que ter sido tirado. Eu sou contra golpe, eu sou a favor da lei. A lei diz que ele já podia ser tirado. O general não é da minha graça. Não é, eu não votaria jamais no general. Mas ele é o vice-presidente. E eu tenho que aceitar ele como presidente se tirar Bolsonaro. Então fica aqui o meu protesto ao presidente Jair Bolsonaro, que quer dar um golpe no Brasil, que quer tirar o direito nosso de votar. E eu acho uma tremenda de uma burrice. Eu vou baixar um nível um pouco só para falar daquelas pessoas que foram para as manifestações. Como é que eu vou para uma manifestação dizer assim, eu sou a favor do golpe, eu sou a favor de fechar o Congresso, de voltar ao AI-5. Ou seja, eu quero que tire meu título, eu não quero ter direito a voto, eu quero levar pena da polícia se eu discordar uma hora do governo. Como é que chama isso, meus amigos? Como é que chama um cidadão que faz isso, que vai para uma passeata pedir isso? Pedir volta do AI-5 e ditadura militar. Um cidadão desse, uma pessoa dessa, que eu não sei nem se pode ser chamado de cidadão, nunca pegou nem no livro de história. Nunca nem conversou com um idoso para dizer como era na época da ditadura militar. Porque não tem como mentir. Na época da ditadura era pau no lombo. Se discordasse do governo, era pau no lombo. Se falasse algo que o governo fez que não concordou, era pau no lombo, pau de arara, do jeito que Bolsonaro falou. Que é a favor do pau de arara, é a favor da tortura, é a favor de tudo isso. Porque ele viveu plenamente esse tempo. Ele não sabe o que é levar uma cacetete, levar uma pancada com cacetete. Ele não sabe o que é isso. Então, meus amigos, eu sou a favor da democracia. Eu espero que, dizendo isso, tenha agradado a vocês. Eu acho que vocês têm direito de votar. Eu sou um vereador. Serei um pré-candidato nessa próxima eleição. Eu quero ser avaliado pelas pessoas. Quero ser avaliado, sim. Eu quero que as pessoas tenham direito de votar e vá lá na sessão dizer, o doutor Arimatea, nosso vereador, prestou, vou votar nele de novo. O doutor Arimatea não prestou, não vou votar nele. É isso que eu quero do povo. Eu quero ser avaliado. Eu tenho o direito de ser avaliado. Eu tenho o direito de votar. Eu quero ter o direito de votar. Eu quero que minha família tenha o direito de votar. Eu quero que o povo brasileiro tenha o direito de votar. Muito bem, vamos voltar aqui. Boa noite, Ana Graciela. Boa noite a todos. Boa noite, Maurina Souza. Boa noite, Edivenança. Edson Bezerra está lá em Palmas. Irmã de Helena Teotonho. Cunhado de um dos maiores amigos meus, Antônio Teotonho. Já se foi. Obrigado, Leandro. Obrigado, meu irmão.
Perfeitamente, é isso que eu estou falando, Leandro. Eu acho que o povo de Itueré tem que se conscientizar que nós temos que nos prevenir. Não é o governo que obriga a gente a se afastar, é a gente que tem que ter essa consciência. Você está correto. Eu acho que as pessoas têm que ter essa consciência que tem que se afastar uma das outras para não passar a doença. Não vai ter leite suficiente para todos, nem no Tocantins, nem em canto nenhum. Se passar do limite do sistema de saúde, vai ter gente morrendo de todas as doenças. O Covid vai causar, a doença Covid vai causar morte de outras doenças. Não adianta eu chegar infartando num local que eu preciso de uma UTI que não tem a UTI, eu vou morrer também. Não adianta eu sofrer um trauma de crânio, que precisa de ser entubado e ir para a UTI, não tem a UTI, morreu, acabou-se. A mortalidade vai aumentar incomensuravelmente, sem controle. E eu não gostaria de ver meus colegas que estão nas grandes emergências em situação difícil. Mas no momento que eles vão ter que dizer: você vai para o tubo, você vai morrer. Você vai para o tubo, você vai morrer. Como que um ser humano tem o direito de fazer isso? Vai ter o dever de fazer, mas o direito não tem. Mas vai ter o dever por quê? Porque as autoridades não deram condições de ter essa situação. Porque o povo não fez a sua parte. Nós não podemos... Tem um ditado que diz assim: a gente só fecha a casa quando é roubado. Não vai adiantar nada você ver um paciente... Aliás, nem vai ver, né? Quando morre dessa doença da Covid, nem vê. Leva direto para o cemitério e sepulta. Não adianta você esperar uma notícia dessa para poder fazer o que é certo. Se afaste, repasse isso para alguém, compartilhe esse vídeo que eu vou deixar na internet, já está terminando a live, já estamos com 57 minutos, uma live boa, 1 hora é uma live suficientemente boa para esclarecer as pessoas. Se afaste, use máscara, que você vai diminuir o risco de você adoecer, e vai diminuir o risco de você ficar passando com outras pessoas se você doente for. 80% das pessoas que adoecem não, que se contaminam, não sente nada, não sente praticamente nada, mas fica transmitindo, ao conversar com as pessoas de perto, ficam transmitindo. 80% é uma porcentagem muito alta de transmissores, de infectantes, de pessoas que infectam as outras, sem estar sabendo que está infectando. Você vai para a rua porque o governo manda, porque não está lhe pagando, aí você vai lá, pega a doença, leva para seus pais em casa, leva para seus filhos. Excelente. Eu acho que o nosso prefeito, o prefeito de Itueré, prefeito da cidade que eu estou vereador, que eu me sinto na obrigação de falar isso, nós precisamos de manter, prefeito Valdemir, o afastamento, precisamos de doar máscara para as pessoas, precisamos de conscientizar, precisamos de fazer lives pedindo para acontecer isso. Usa a sua Secretaria de Comunicação para conversar com as pessoas, conversar com o povo e dizer que precisa fazer esse afastamento. Eu lhe faço esse requerimento verbal daqui. Faça live, usa a internet, usa o Facebook, usa o Instagram, usa o YouTube. Vamos mostrar para o povo que eles têm que se afastar, que é bom para ele, é bom para o próprio povo. Obrigado pela ideia, Leandro. Raimundo Célio Pedreira aqui. Eu gostaria que vocês, antes de terminar aqui a live, já está terminando, escrevesse aqui embaixo, vocês estão comigo aqui, o que é que vocês estão achando do vídeo, como é que está o áudio e o vídeo, como é que eu estou me apresentando aí, está boa a imagem, como é que o som está chegando aí, eu estou falando alto demais. Primeiro eu peço perdão se eu estiver falando alto, porque eu tenho um problema de audição, e isso faz com que eu venha tentar compensar para eu mesmo ouvir e falar alto. Eu peço desculpa, quando eu falo alto com você, não pense que eu estou gritando com você, eu estou falando alto porque eu tenho um problema auditivo. Com a idade vai aparecendo essas coisas na gente. A partir dos 40 anos o ser humano começa a perder a audição. E assim por diante.
Eu queria cumprimentar Raimundo Célio Pedreira, um grande médico, professor universitário, grande endoscopista, grande gastroenterologista lá de Porto Nacional, que está aqui com a gente. Antônio Evangelista, grande duerense. Manuel Alves, que está aqui com a gente. João Lavô. Vamos lá, eu quero ver o que João Lavô falou. Perfeito. Olha, pessoal, vocês precisam... João falou uma coisa interessante aqui. As pessoas públicas, os prefeitos, poderiam fazer live todos os dias, não cansava não. Não é obrigado o mesmo prefeito fazer live todo dia, ele escolhe um dia da semana e faz, uma hora, grava um vídeo, grava um áudio e espalha na rede toda aí, mas com verdade, com sinceridade. Tem que parar as fake news, rapaz. O ministro Mandetta, só enfatizando o que o João falou, o ministro Mandetta, quando saiu do ministério, terminou a transmissão de cargo, tudo, ele foi para o gabinete e lá teve uma manifestação de alegria e tudo. Já foram dizer que o ministro não está aí, em vez de ele estar separado e tal. Pô, é brincadeira, o cara saiu dentro do próprio gabinete, dentro do próprio ministério, cantou, agradeceu pelo. Mas as pessoas não tem jeito, a fábrica de fake news do governo é muito forte. O gabinete do ódio em Brasília é muito competente. Os robôs estão sempre mandando fake news. E já não mandaram fake news sobre mim, porque eu sou pequeno, o vereador não representa nada não. Para ele lá, para mim, foi uma das experiências mais importantes da minha vida, foi ser um vereador. É saber como é os meandros, o entrelaçamento da política. Eu vou escrever um livro sobre isso e depois vocês vão saber. O tempo aqui é muito pouco para a gente passar nesse instante. Agradecer a João Ferreira Dias, que está sempre presente, Derlei Ferreira, grande companheiro, que está sempre escutando a gente, concordando e discordando da gente. Isso é natural. Muito obrigado, Derlei, por você estar sempre presente, meu irmão. Para mim é uma honra recebê-lo aqui. Richard Gutenberg, grande amigo, trabalhador da pintura, que está pintando o hospital. Muito obrigado pela presença, boa noite. Boa noite a todos. Darluz, minha prima, está presente. Rosimeire Francisca está presente. Obrigado, Célio Pedreira, doutor Raimundo Célio Pedreira. Obrigado pela. A imagem está boa, o som está bom. Obrigado sim, eu agradeço demais. Obrigado, Leandro. Obrigado a todos que estão me informando sobre o som. Maria Clara Pereira está presente. Jailma Silva está presente. Obrigado. E terminou. Bem, pessoal, eu vou só aqui alguma coisa, falar de alguma coisa do que está aqui. Agradecer a vocês que estão presentes. Bolsonaro quer processar o governador do Maranhão, Flávio Dino, porque ele trouxe respirador da China sem informar para o governo federal. Porque tudo que passava em São Paulo, o governo apreendia, o governo federal. Tudo que passa nos Estados Unidos, o governo do Maranhão trouxe por uns caminhos diferentes do que eles podiam pegar e ele achou ruim. E a crise do petróleo. Pessoal, vou terminar com isso aqui, e aí vai encerrar. É assim. Vocês viram o valor que nós temos? Vocês viram o valor que o povo tem? O povo, os trabalhadores, que são 85% da população, eles têm um valor que nós não sabemos o que tem, o valor que tem. Nós temos valor. Está tudo quebrando. Essas passeatas pedindo para o povo voltar é porque está quebrando, porque está com dificuldade econômica. A minha dificuldade, a sua dificuldade de não ter como pagar uma água, uma luz, de não ter o que comer, não vem não. Nessas horas eles estão vendo. O petróleo está de R$1 o barril. Estão dando dado nos Estados Unidos. A importância do povo é fora do comum. Uma greve geral num país desse, num momento de paz, que não está na hora da gente fazer greve, está na hora da gente trabalhar assim, os que estão em serviços essenciais, os que não estão, ficar em casa, mas no tempo de paz, no tempo de momentos sem
grandes ventanias, como nós estamos vendo agora. O povo é forte demais, o povo não sabe o poder que tem. O rico só é rico por causa do trabalhador. A força motriz das indústrias, do comércio, da agricultura é o povo, são os trabalhadores. Então, quando os trabalhadores não estão consumindo, quando 85% da população para de consumir, que é o que está acontecendo agora, petróleo se acaba, o petróleo perde o valor. É isso que eu quero dizer para você. Você tem muito valor, trabalhador. Você que ganha salário mínimo, que ganha 2 salários mínimos, você é super valoroso. Você tem um poder que não sabe que tem o poder que você não sabe o poder que você tem. As economias estão pedindo para o povo voltar porque estão em dificuldade, porque sabe que o povo é forte. Que o povo é quem mantém o rico rico. O povo é quem mantém o rico cada vez mais rico. Imagina a Volkswagen com seu maquinário todo sem ter o trabalhador para fazer ele se movimentar. Eu fico feliz de saber que o trabalhador tem muito valor. Só não está sabendo é se valorizar, só não está sabendo é escolher o político certo, não está sabendo escolher o seu deputado certo, não está sabendo escolher o seu prefeito certo. Vamos fazer isso. Vamos fortalecer o Estado. Vamos votar em gente que pensa que o Estado tem que ser forte para defender o povo pobre na hora da necessidade. Um abraço a todos. Bem Ferreira, na minha opinião, acredito que deveria ter uma lei obrigando as pessoas a usar máscara, pelo menos em locais onde não. Perfeito, eu falei algumas vezes já, Vanderlei. Eu acho que o Estado do Tocantins, eu acho que a Câmara Municipal de Dueré poderia votar uma lei obrigando a usar máscara. A Câmara Municipal de Gurupi, o governo, eu acho que devia partir lá de Palmas, da Assembleia. Um deputado chega lá e aprova, e propor, explicar por que tem que estar propondo isso, ser aprovado e colocar em prática no nosso Estado imediatamente, para ser obrigado o uso de máscara. Nós temos muitas máscaras ainda. Agradeço os doadores. Humberto da Gráfica, Abelino, Gino, Dr. Macedo, Dr. Eveline, José Filho. Foram esses. Se eu esqueci alguma outra live, eu faço questão de exaltar só essa pessoa. Eu agradeço a presença de todos. Por último, entrou Liliane Silva. Muito obrigado. Curta, assista, compartilhe. Vamos compartilhar. Viu no Facebook? Compartilha. Viu no Facebook? Compartilha. Vamos fazer esse vídeo girar nesse país, girar nesse estado, girar na nossa cidade, para o povo saber que tem que se isolar, que tem que usar máscara, que tem que se afastar um dos outros, para que a Covid não se espalhe no nosso estado. Eu espero que os números estejam certos. Não acredito, mas eu espero que estejam certos. E estando certo, nós temos como manter, se a gente fizer por onde. Um abraço a todos aqueles que estiveram aqui e até terça-feira. Tudo de bom.